E aí, gente, hoje eu vou fazer uma revisão sobre camadas internas da Terra. E aí, como eu falei em sala de aula, existem dois modelos que são bem comuns quando a gente estuda esse assunto, que é o modelo geoquímico e o modelo geofísico. Qual a diferença entre os dois? O geoquímico, ele vai se preocupar na composição dos materiais da Terra. Ele é composto de quê? Silício, ele é composto de magnésio. A gente vai estudar isso profundamente. E tem o modelo geofísico, que a gente vai se preocupar com a propriedade física da matéria. Ele está em estado sólido, ele está em estado líquido. É isso que a gente vai estudar. E aí, o geoquímico, ele é composto por crosta, manto e núcleo, enquanto que o geofísico, ele é composto por litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Tá, a gente estudou que existem alguns elementos químicos que são muito comuns na Terra. É o silício, o alumínio, o magnésio, o ferro e o níquel. E nas camadas vai haver uma junção entre esses elementos, formando uma composição química bem peculiar em cada camada. A gente estudou também que o silício e o oxigênio, eles podem se combinar formando silicato, que é um dos minerais mais abundantes da Terra. Isso porque o silício, 25% da composição da Terra é composta por silício e quase 50% é de oxigênio. A gente viu que a pressão e a temperatura, ela aumenta à medida que a gente aprofunda nas camadas da Terra, a gente adentra nessas camadas da Terra. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão e a temperatura. E por quê? Porque as camadas sobrepostas da Terra exercem uma força. E aí, essa força exerce uma pressão. E aí, a gente viu também que a temperatura é elevada no interior da Terra, porque a Terra era uma bola de fogo. E internamente, ela permaneceu quente. E à medida que ela foi resfriando pelo exterior dela, certo? Assim como uma papa se resfria de fora para dentro. A gente estudou também sobre a primeira camada da Terra, que é a crosta, no modelo geoquímico. E o que acontece, pessoal? Ela é a camada mais fina e superficial, consequentemente também é a mais fria, tá? Não quer dizer que ela é congelada. Quando eu falo fria, é fria em relação às outras camadas da Terra, tá? A gente tem basicamente uma composição de silicatos leves. O que danado é silicatos leves? São rochas que possuem silício em sua composição e são extremamente leves, fazendo com que ela flutue para a camada mais externa, assim como a gente consegue ver a dinâmica entre água e óleo, onde o óleo ele boia, porque a densidade dele é menor do que a água. E aí vê só, gente, a gente tem o silício, o alumínio e magnésio presente nessa crosta terrestre. Silício e alumínio formam o cial e o silício e magnésio formam o cima, tá? A gente tem as divisões técnicas da Terra. A gente tem a crosta continental, que é justamente a parte mais espessa, ou seja, a mais larga da Terra e a menos densa. E por que ela é mais espessa e menos densa? Porque assim como o algodão, que possui menor densidade também, ela possui uma maior ocupação de volume, mas em compensação ela perde peso, tá? A gente tem a crosta oceânica. A crosta oceânica, ela é mais curta, tá? Ela é mais fina e mais densa. Assim como o ferro ocupa uma menor área, mas mesmo assim é pesado, a crosta oceânica, ela vai ser fina e mais densa, mais pesada, tá? A gente tem a descontinuidade de Mohorovičić, como eu chamei em aula, né? A descontinuidade de Mohror. E aí o que acontece? O que é descontinuidade? É uma zona de fronteira entre camadas. Então essa é a fronteira entre a crosta terrestre e o manto, beleza?
A gente tem também o manto terrestre. Que danado é o manto? É a camada intermediária, a mais volumosa. 80% da Terra é composta por manto. É onde a gente vai ver surgir o magma, beleza? A gente tem a questão que ela é composta por silicatos mais densos, ou seja, mais pesados. Ela tende a afundar. A sua composição é feita por silício e ferro, e silício e magnésio, que a gente chama de cifer e cima. O que acontece? Ela é dividida em manto superior, composto pelo cima, e o manto inferior, composto pelo cifer. E por que o cifer vai estar aqui? Porque o ferro é mais pesado, ele vai afundar, vai estar no manto inferior, na camada mais profunda. E o manto é uma camada mais plástica, certo? Ela nem é sólida nem é líquida, tá no meio termo lá, ela é plástica, beleza? A gente tem a descontinuidade de Gutenberg, que é justamente uma zona de fronteira entre núcleo e manto. A gente também vai ver que existe o núcleo, sendo aquela camada onde vai apresentar metais pesados composto por níquel e ferro, e aí a gente chama essa camada de nífer, beleza? É a camada mais quente, mais densa da Terra, mais pesada. E aí o que acontece? Aqui a gente tem o núcleo interno composto, composto não, né? Tendo sua propriedade mais líquida, mais líquida não, oh meu Deus do céu, mais sólida, tá? Núcleo interno, ele é sólido. E por que ele é sólido? Porque basicamente ele foi exercida uma grande pressão das camadas superiores, impedindo com que ele se derreta. E aí o núcleo externo, ele é líquido, beleza? Ele não é mais pastoso, ele é líquido. E por que ele é líquido? Porque a temperatura é extrema e mesmo assim ele não sofreu tanta pressão quanto o interno. A gente vai ver aqui a questão do modelo geofísico, tratando das propriedades físicas da matéria: sólido, líquido, gasoso. E o primeiro elemento do geofísico é a litosfera. Lito vem de rocha, beleza? E aí a litosfera é a camada rígida, fria, que é mais externa. A gente vai ver que ele é composto pela crosta terrestre e pelo topo do manto superior. Não é todo o manto superior não, pessoal, é só o topo, a parte mais superior do manto superior, tá? A gente vai ver que a litosfera ela é toda quebrada, formando o que? Placas tectônicas, ou seja, essas divisões, como se fosse quebra-cabeças da Terra. A gente tem a estenosfera. A estenosfera é a camada mais viscosa também, muito pegando aquela pegada de manto, certo? Aquela propriedade do manto. O manto superior é onde a maior representação da astenosfera. Vê só, pessoal, o manto ele vai ter movimentos de subidas e descidas. E por quê? Quando ele aprofunda nas camadas, ele vai encontrar uma área quente que vai fazer com que ele ganhe volume e também ele se torne mais leve, fazendo com que ele ascenda, ele suba. E aí, à medida que ele se torna quente e sobe, ele vai encontrar uma camada mais fria aqui, fazendo com que ele se retraia e também os átomos se tornem mais concentrados, ou seja, mais pesados, descendo. Esse movimento de subida e descida do manto a gente vai chamar de correntes de convecção. São as verdadeiras esteiras da Terra, tá? Que vai mover as placas tectônicas. Pessoal, mesosfera. Mesosfera é a camada intermediária, muito pegando a perspectiva do manto também. Ela é plástica, só que não é todo o manto, é o manto inferior, somente o manto inferior. Meso, inclusive, vem de meio, tá? E tem a
endosfera, que vem de dentro. Então a gente vai ver o núcleo externo e o núcleo interno sendo seus maiores representantes. Vê só, pessoal, a endosfera, a gente tem a perspectiva de que ela possui o núcleo externo, né, derretido. E esse núcleo externo também faz movimento de convecção. E aí o movimento de convecção, ele vai ser responsável pelo quê? Ele vai ser responsável por criar o campo magnético da Terra, tá? Então o movimento de convecção do núcleo externo, que é a parte líquida, ele vai criar um campo magnético que vai proteger a Terra de quê? Dos raios solares. Basicamente, os ventos solares, que é justamente uma onda de radiação jogada pelo Sol em períodos de erupção solar. E aí o que acontece? Esse fenômeno vai ser responsável também pela criação do polo, da aurora boreal e aurora austral, tá? Aqui a gente consegue encerrar nossa aula. Tomara que vocês gostaram desse conteúdo, tá? E a gente se vê por aí.